Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha um motivo para louvar a Deus. E o principal motivo na qual nós temos é justamente o sacrifício na qual Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se Ele não tivesse feito esse ato maravilhoso, nós não estaríamos aqui. Então, meu querido, aproveite a oportunidade na qual Deus está te proporcionando. Só em nós estarmos aqui nesta noite reunidos é um milagre. É uma oportunidade na qual Ele está nos dando. Pelos acontecimentos na qual o mundo está dando esta oportunidade de nós vermos, tudo indica que a vida de Jesus Cristo está próxima. Então aproveite. A salvação, ela não é intermédio da religião, não. Eu tenho que ser católico, tenho que ser crente, não. Eu preciso crer em Jesus, aceitá-lo como único e suficiente Salvador da minha vida, porque somente Ele pode me proporcionar salvação. Quero aproveitar e convidar aqui o irmão Adailton aqui com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos e a todos quantos estão na praça, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, com muita alegria, com muito amor, nós estarmos aqui nessa noite para anunciar, proclamar o Evangelho, falar do amor de Deus, como nossos irmãos já falaram. E o nosso irmão Simão, ele leu, aonde em Mateus capítulo 28, capítulo 11, do versículo 28 em diante, onde ele fez o convite a qual Jesus ele faz para toda a humanidade. Desde então, o Senhor Jesus ele tem feito esse convite através da palavra de Deus. Nós vemos também que o nosso irmão Robson ele trouxe uma palavra falando sobre o orgulho, um homem que era um guerreiro, um homem que tinha nome, que tinha status, trazendo para os dias de hoje, mas que havia dentro dele um orgulho. E às vezes, por conta do orgulho, nós perdemos muitas coisas. Por conta do orgulho, nós acabamos de alcançar algo, deixamos de conquistar algo, E por conta daquele orgulho, aquele homem, Naamã, que era o general do exército da Síria, quase que ele perde a sua bênção, E quando nós, trazendo para os dias de hoje, quando nós temos as nossas opiniões, quando nós fechamos o coração para Deus, quando nós não damos crédito à palavra de Deus, nós podemos estar perdendo algo muito valioso, que é a salvação eterna, na pessoa bendita de Jesus, E nessa noite, como já foi ministrado e pregado, como Cristo já fez o convite, o Senhor Jesus, ele faz o convite, Ele quer fazer esta aliança contigo esta noite. E então, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, nesse momento eu quero simplesmente trazer uma saudação rápida, que fala a respeito do louvor a qual da nossa irmã Cristina, acabou de louvar, a respeito da adoração, a respeito que nós temos motivo para adorar a Deus, onde se encontra no Salmo de número 103, Salmo de número 103, glória a Deus. O verso, ele é do verso 1, a qual ele vem falar a respeito desse motivo, Como foi louvado essa noite, como foi adorado o nome do Senhor, porque somente Jesus ele é digno de louvor e adoração. Salmo de número 103, do verso 1 até o versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: Bendizei, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Versículo de número 5, ele diz, verso de número 5, ele diz: quem farta de bens a tua velhice, e de sorte e de
sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Somente esse versículo, e nós sabemos que nós temos motivo de sobra para adorar a Deus. Motivo de sobra, por exemplo, o ar que nós respiramos, né? A saúde a qual o Senhor tem nos dado para nós estarmos aqui nessa noite, no seu momento de lazer, a tranquilidade, a paz em espírito, a qual está em Cristo Jesus, a paz essa que o mundo ele não pode nos dar, mas que nós só podemos encontrar em Jesus Cristo. Quando nós declaramos, quando nós recebemos esta palavra, damos crédito a Cristo e aceitamos a Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, nós passamos a ter uma paz, não uma paz que o mundo, uma paz passageira, mas uma paz em espírito, uma paz interna. Por isso que a palavra de Deus ele vem dizer: recebei esta palavra no homem interior, ou seja, para que a gente possa vir ter essa paz, é preciso que a gente venha dar crédito à palavra de Deus. É preciso que a gente venha entender que no mundo teremos aflições, como disse Jesus, mas que nós viemos ter um bom ânimo, ou seja, por quê? Porque Cristo está conosco. Mas talvez alguém pergunte nessa noite: irmão, mas como Cristo está conosco? Cristo ele está conosco através do Espírito Santo, através da sua comunhão com Deus. Quando o cristão ele toma a decisão de aceitar a Jesus, quando o cristão ele toma a decisão de andar no caminho, quando o cristão ele passa a crer que Jesus Cristo ele é a única verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz aquilo, tira aquilo que do pensamento do homem, para que ele faça uma nova regeneração na vida do cristão. Quando nós abrimos a nossa mente, quando nós deixamos Cristo entrar e fazer morada na nossa vida, então a gente começa a ter essa paz em espírito. E muitas das vezes é difícil compreender, sim, é verdade, porque está escrito na palavra de Deus, porque o homem natural não entende as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele discerne sim as coisas espirituais, mas para que você possamos ter esse discernimento, é preciso que a gente venha dar crédito ao ouvir a pregação da palavra de Deus, porque tudo começa no ouvir. Então essa noite Jesus, ele traz esse convite através da palavra de Deus. Então essa noite Jesus ele fala comigo, ele fala com você, a qual nós temos motivo sim para estar adorando a Deus, para estar louvando ao Senhor, porque ele vai dizer assim, no versículo de número 3, ele diz assim: e ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, o Senhor Jesus é o único que tem poder, a qual foi dado a ele, acima dessa terra, abaixo da terra ou no céu, para perdoar pecados. Os irmãos que aqui se encontram, os pastores, os padres, a qual ou religião nenhuma tem poder para perdoar pecado. Somente Jesus Cristo, ele tem todo esse poder para perdoar os meus pecados, para perdoar os vossos pecados. Mas quando o cristão, a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, esse alcança a misericórdia. Quando o cristão ele confessa o seu pecado ao Senhor, a Bíblia é bem clara: confessa ao Senhor, e esse se arrepende dos seus atos, esse recebe misericórdia. Então, meu querido, esse é um dos motivos para que nós viemos adorar a Deus, para que nós viemos servir a Deus nesses últimos dias que nós temos aqui na terra. Muitas das vezes nós colocamos na cabeça, como uma jovem diz: mas eu sou muito novo, mas eu preciso curtir a vida, eu preciso viver. Mas como já foi pregado aqui nesta noite, e a própria Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não podemos saber se nós estaremos vivos. Então, o dia da salvação, o dia do reino de Deus é hoje, porque assim como Jesus ele veio a proclamar o Evangelho,
anunciar as boas novas. E quando Cristo ele começou a pregar a sua palavra, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ou seja, o reino de Deus, ele não está ali ou acolá. O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Mas para que a gente possa viver esse reino de Deus, é preciso aceitar a Jesus, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, alguns versos, ele diz: porque ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, serão feitos filhos de Deus, não nascido da carne nem do sangue, mas sim nascido do Espírito. Ou seja, é preciso que você venha receber a Jesus, é preciso que você venha crer nesta palavra, pois a Bíblia diz que todo aquele que crê nesta palavra, naquele grande dia não será confundido, porque aquele que crê e confessa, e aquele que se arrepende, como já falei, esse alcança a misericórdia. Então, meu querido, nesse momento, essa é a palavra, a qual o Senhor ele tem todo esse poder. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, nós não estamos aqui não julgando a você, não. Nós não temos poder nem de julgar e nem de perdoar a ninguém. Mas estamos aqui apenas anunciando o Evangelho, fazendo o ide do Senhor, a qual a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai a palavra a toda criatura. Então nós estamos apenas anunciando o Evangelho. O segundo motivo que nós temos, que para adorar a Deus, para se alegrar na presença de Deus, é que ele diz: Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Essa enfermidade a qual a palavra de Deus diz, ele não está falando apenas de uma enfermidade física, não, mas sim uma enfermidade emocional. Se nós pararmos para ver e analisar os dias que estamos vivendo, tem muitas pessoas doentes, tem muitas pessoas enfermas, tem muitas pessoas sofrendo sobre uma doença espiritual que muitos chamam de ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas que sofrem, mas não sabem que essa doença não é uma doença física, mas é uma doença na alma, é uma doença a qual precisa de um remédio, a qual os médicos, a qual os especialistas passam algo para apenas adormecer, para um momento ali naquele período de tempo, mas existe um que ele é os médicos dos médicos, e que ele é o verdadeiro remédio para a minha vida e para a sua vida, que é Jesus. A ansiedade é um problema na alma, a qual você precisa ter esse encontro com o verdadeiro médico, que é Cristo, que ele pode curar sim a sua ansiedade, que ele pode sim trazer alegria para a sua vida de novo, pode, mas é preciso que você venha dar lugar a Cristo, é preciso que você venha dar ouvido à palavra de Deus, para que você possa receber o Espírito Santo. Aqui eu não estou dizendo que você dispense a parte médica, não, porque Deus, ele dá sabedoria ao homem para tratar, só que o homem, ele tem um limite. O homem, ele vai somente aonde a ciência, aonde Deus permite que ele vá, mas Deus, ele vai mais profundo. A palavra de Deus diz que essa palavra é que nem uma espada de dois gumes, que penetra e faz a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, para libertar, para trazer o ânimo, alegria para aquela pessoa que está de cabisbaixo, para aquela pessoa que está sem força, para aquela pessoa a qual está desanimado. Mas quando você dá ouvido a esta palavra, quando você dá crédito à palavra e deixa a palavra de Deus entrar no coração, por isso que a palavra de Deus vai dizer em Romanos que o amor de Deus esteja enraizado e alicerçado no coração do homem. É preciso que a palavra de Deus esteja enraizada e alicerçada no meu coração, no teu coração, para que o amor de Deus possa ser derramado através do Espírito Santo, através da palavra, a palavra a qual para muitos é apenas uma palavra. Para muitos é um livro, e muitos até têm esse livro em casa, mas é um livro que para muitos é um livro comum. Mas esse não é um livro comum. Esse livro, ele pode trazer salvação, restauração para a tua família.
Esse livro, ele te ensina até mesmo em que o ser humano mais procura, que é uma educação financeira. Esse livro, ele pode te ensinar como tu criar teus filhos. Esse livro, ele pode te ensinar como tu conduzir a tua vida particular. Esse livro é a Bíblia Sagrada, ela é o manual a qual Deus deixou para a minha vida e para a tua vida, para que o cristão possa ser conduzido por ela. Mas infelizmente, estamos vivendo em dias que as pessoas querem andar nos seus próprios caminhos, querem fazer as suas próprias vontades. E quando nós andamos nos nossos caminhos e fazemos as nossas próprias vontades, quando nós quebramos princípios que Deus deixou, aí o princípio nos quebra. Você prestou atenção que pessoas que fazem tudo o que quer, essas pessoas se dão mal, essas pessoas vão de mal a pior, por conta que não recebem conselho, por conta que não dão ouvido. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, capítulo 1, ele diz: filho meu, ouve a instrução da tua mãe e obedece o conselho do teu pai, para que tu venha ter dias bons na terra. Então, meu querido, nessa noite eu quero reforçar esse convite da palavra de Deus, somente com o hino da harpa cristã, a qual está o número 208, que você possa ouvir essa letra, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que o hino diz assim: hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado, triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade, pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salve, que te ensina, onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres, glória a Deus, hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de esplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo,
Pois Jesus é o rochedo divinal. Glória a Deus, eis aí o convite de Jesus, e aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém.